E começando a revisão do capítulo 32 de Boruto TBV, o capítulo tem início com alguns ninjas randoms contactando o Sai falando sobre a situação de alguns mamushis brigando entre si, mas o Sai ordena apenas a ignorá-los, pois eles receberam a ordem de não interferir nas ações deles. Até que de repente o Boruto aparece na frente desses mamushis propondo uma trégua, fingindo que não aguenta mais lidar com tantos mamushis e prometendo contar a eles onde a Ida está, os guiando até lá em seguida. Assim, todos os mamushis em todos os outros setores acabam seguindo na mesma direção ao mesmo tempo, algo que deixa a Sumire curiosa, perguntando ao Amado o que isso poderia significar. O Amado supõe que talvez eles estejam compartilhando informações obtidas pela visão e audição, ou talvez que cada um dos mamushis possua uma única consciência compartilhada e controla o grupo inteiro. Enquanto isso, Boruto conversa com os mamushis dando um conselho sobre o Daemon, dizendo que ele é o guardião da Eida e a está protegendo, e que a força dele foge do que é humano, não tem limites. Ele é como um demônio. Então, se forem lidar com alguém, que antes lidem com o Daemon, é o que ele faria. Mas o Mamushi mostra que sabe muito bem sobre o Daemon, inclusive há até um close mostrando o bug lá na dimensão do Jubi, indicando que o Mamushi compartilha conhecimento com seu original, até mostrando saber como as habilidades do Daemon funcionam, dizendo que são as palmas das mãos dele. É perigoso quando ele encosta as palmas de ambas as mãos em qualquer um que não seja ele próprio. Ele reflete qualquer coisa, até mesmo a mais simples intenção de matar, deixando Boruto surpreso com o fato dele saber sobre as habilidades do Daemon. Até o próprio Daemon supõe que o instinto da Hitoshinju está lembrando do trauma do Bug de quando ele quebrou seus dentes, explicando aí porque o Bug era banguela daquele jeito. Prosseguindo, todos os times começam a se reunir nos arredores da casa onde a Ida está. Nisso, Shikamaru pergunta a Sarada quantos mamushis ela consegue prender de uma vez só com o Hirume, e a Sarada responde que provavelmente deve conseguir uns 30, mas logo se corrige dizendo que consegue uns 50. Então, com base nessa informação, o Shikamaru ordena que eles usem toda a força que tiverem para fazer o número deles cair. E quando sobrarem 50 ou menos, ele dará um sinal, os finalizando com Hirume. Então ele pede para que a Sarada preserve o seu chakra até esse momento. E considerando a possibilidade de que alguns escapem, Kawaki e Himawari, que podem atingir uma grande área de uma vez só, deveriam estar a postos para usar golpes poderosos a qualquer momento. Logo mais, o Boruto chega trazendo todos os mamushis que, ao avistarem a Eida, entram em frenesi e começam a persegui-la. E a partir daí começa uma intensa sequência de perseguição e ação, onde o Daemon luta com os mamushis mostrando todo o seu poder, eliminando vários deles no ar enquanto é carregado pela Eida. Até que eles levam a luta para o chão. Os mamushis tentam ignorar o Daemon, mas o Daemon se coloca como um escudo na frente da Eida, fazendo com que todos sejam atingidos pela reflexão. Ao mesmo tempo, Inoji informa que os números dos mamushis estão caindo rapidamente. Assim, todos os times começam a atacá-los ao mesmo tempo, não deixando uma brecha para que eles pensem, até que eles são reduzidos a uns 50 e é aí que a Sarada entra com o Hirume. E chegando ao final do capítulo, inicialmente tudo parece estar indo bem, mas antes que todos os mamushis sejam puxados pela gravidade, a Sarada entra em colapso com seu olho sangrando mais do que antes e ela cai desmaiada, mas antes é salva pelo Boruto, que acaba entrando em desespero com a situação dela. Ao mesmo tempo, os mamushis que sobraram se recompõem e se multiplicam ainda mais do que antes. Sem entender a situação, o Shikamaru pergunta a Delta se a Sarada usou Mangekyou anteriormente, e a Delta responde que sim, apenas uma vez e que ela tinha ficado um pouco tonta com isso, algo que o Shikamaru percebe que aconteceu enquanto as comunicações foram cortadas, mas ainda se pergunta como ela ficou tão exausta assim usando uma vez só. Enquanto isso, os mamushis dizem que eles acenderam uma chama em seus instintos de sobrevivência, prometendo se multiplicar ainda mais e partem para cima de todos os times. O Kawaki ainda tenta explodi-los com uma rajada de energia, mas ele também entra em colapso se superaquecendo, até fazendo com que um mamushi o agarre, chamando a atenção da Himawari, que tenta ajudá-lo. A Delta tenta matar alguns com o seu laser só para o dobro aparecer no lugar. Até a Eida comenta que a situação tá ruim demais pro lado deles. E quando o Hamaru aparece perguntando se a Sarada tá bem, mas o Boruto não sabe dizer. E o capítulo termina em meio ao caos com uma última página com Inoji informando que já são cerca de 1000 mamushis e ainda estão se multiplicando, e o Code sem esboçar nenhuma reação ou palavra. Agora, indo para as considerações finais, em geral diria que esse foi o melhor capítulo entre os dos últimos meses, e fechou muito bem o volume 8. Apesar de ser um capítulo mais focado essencialmente em ação e na derrota dos mamushis, não muito diferente dos anteriores, sinto que o ritmo dele foi mais dinâmico e direto ao ponto em comparação aos capítulos anteriores. Souberam dividir bem os momentos de ação e diálogo, sem que os diálogos entrassem em meio à ação e quebrasse o ritmo da leitura.
A situação em si, agora que os Mamushis acharam seu alvo, mudou completamente de tom, parece mais tensa e arriscada, passando mais a sensação de perigo e que os personagens têm muito a perder agora que os Mamushis não são só minions isolados, mas uma massa de inimigos imparáveis que eles são incapazes de derrotar de uma vez só. Gostei muito de ver como toda a situação foi conduzida e da estratégia deles contra os Mamushis, que apesar de simples, foi bem eficiente e quase funcionou. No começo, enquanto o Boruto guia os Mamushis, talvez muitos não tenham entendido porque o Boruto fala do Daemon ali e até incentiva o Mamushi a atacá-lo, mas me pareceu que a intenção aqui foi usar um possível desconhecimento do Mamushi quanto às habilidades do Daemon como vantagem. Se ele fosse atacar o Daemon de primeira sem ter ideia de como as habilidades dele funcionam, eles poderiam eliminar muito mais deles de uma vez só. Por isso que o Boruto se surpreende com o Mamushi já tendo uma ideia de como os poderes do Daemon funcionam. E até vendo a forma como o Boruto fala do Daemon, eu estava aqui pensando, se os Otsutskis do mural não forem originais do anime, ou até mesmo os próprios Jubes que vimos até agora, como eu já teorizei em outras revisões, até que ponto a gente pode descartar completamente a possibilidade de Ada e Daemon terem alguma ligação com esses Otsutskis do mural, ou até mesmo serem os verdadeiros membros internos correspondentes aos algarismos 7 e 8. Quando se fala nas habilidades que eles herdaram das células do Shibai, sempre se destaca a onipotência e a reflexão, mas raramente mencionam as outras habilidades que eles têm, como o Sharingan da Ada e sua capacidade de voar, ou a força e velocidade absurdas do Daemon, quase como se não tivessem relacionadas a isso. Além disso, essa relação de guardião que o Daemon mantém com a Ada lembra muito a dinâmica das duplas de Otsutskis, onde um é o líder e o outro é o guardião. Confesso que isso mudaria bastante a percepção que eu tenho sobre certas diferenças entre o anime e o mangá. Talvez não seja à toa que o Ikemoto disse na sessão de perguntas e respostas feita no ano passado, quando é perguntado se existe um motivo para os acessórios de Ada e Daemon terem esse tema de espaço, que quis fazer algo que indica que eles estão um pouco deslocados do mundo de Naruto e Boruto, e também para representar o quão além da compreensão todas as suas habilidades estão. Por isso ele decidiu que esse tema de espaço combinava com eles. Será que Ada e Daemon não foram criados ou infundidos com o DNA desses misteriosos Otsutskis, quem sabe até mesmo antes do Amado entrar na organização, visto que eles têm uma conexão com aquelas instalações do Boro? Nesse capítulo, o Daemon dá a entender que quebrou os dentes do Bug, ou seja, ele já conhece ele há muito tempo. Talvez eles tenham começado essas modificações nos membros da cara antes mesmo do Amado entrar. Talvez como uma tentativa do Ishiki de criar receptáculos compatíveis ou sacrifícios para o Jube, afinal, o que impediria o Jube do Ishiki de ter sido roubado de outra dupla que ele derrotou no passado e ainda aproveitou o que restou deles em experimentos? E que mais pra frente ainda teriam sido mais melhorados com o DNA do Shibai a fim de torná-los membros internos. Lembrando que ainda não sabemos os significados dos algarismos dos membros internos, se são uma ordem de criação ou modificação dos membros, função na organização, ou mesmo um detalhe sem grande importância e significado por trás, como foi os Anéis da Akatsuki. O anime poderia muito bem dizer que Deep e Olga foram substitutos deles quando foi decidido que eles deveriam ser descartados por serem muito poderosos e excederem os poderes do Jigen. Mas enfim, um detalhe que o Daemon falou nesse trecho e que eu achei bem interessante é que ele assume que o instinto das Hitoshinjus lembra de coisas que os seus originais lembram. O trauma do Bug por ter tido seus dentes quebrados pelo Daemon fez o Mamushi lembrar do Daemon, o que pra mim é mais um indício que reforça a possibilidade de que alguma memória ou traço de personalidade do Sasuke se manifeste no Hidari, se é que o Hidari atual já não seja o Sasuke por completo. Então talvez a luta da Sarada contra o Hidari não aconteça, ou pelo menos não da forma que a gente espera. Pode ser que no meio da luta o Hidari lembre da Sarada como a sua filha, e seu amor de pai faça ele parar a luta com ela ou ajudá-la seguindo seus instintos paternos, que podem ser mais fortes do que os seus instintos de Shinju. E por falar na Sarada, quanto ao desempenho dela aqui, pra mim tá dentro do esperado, visto que ela já usou o Mangenkyo no capítulo passado. Talvez alguns digam que ela estragou toda a estratégia por ter usado o Mangenkyo além do que ela realmente aguenta, ou que ela é fraca e desmaiou rápido demais, não fez nada e só foi um peso aos times. Mas eu não vejo exatamente dessa forma. Para mim, o Ikemoto só foi consistente com tudo que foi estabelecido na obra sobre a Sarada e sobre o próprio Mangenkyo Sharingan.
Em primeiro lugar, o anime sempre estabeleceu que a Sarada tem pouco chakra. Ela não é muito diferente do Kakashi nesse quesito. Mesmo o Sharingan normal, ela mal consegue deixar ativo por muito tempo, o que dirá o Mangekyou. E ela já ativou o Mangekyou 2 vezes nessa luta e finalizou mais inimigos do que na luta contra o Ryu. É de se esperar que ela se esgote mais rápido em comparação a personagens como Itachi ou Sasuke, que tem muito mais chakra do que ela. Até por isso eu gostaria que ela aprendesse o Byakugou, porque além de supostamente resolver o problema da cegueira, se é que o Byakugou é capaz de curar o Mangekyou, também daria a ela uma reserva de chakra imensa, permitindo que ela use o Mangekyou mais vezes e por mais tempo. O fato da Sarada estar enfraquecida agora e de seu poder ter consequências mostra a importância que ela tem na história. Personagens principais enfrentam momentos de fraqueza ou obstáculos e precisam se machucar para sair da situação. A Sarada vai fazer exatamente isso e voltar mais forte para enfrentar o Hidari futuramente, porque ele será o seu maior obstáculo. A situação atual dela é parte de seu desenvolvimento para os próximos capítulos. Mas eu também vejo que talvez tenha acontecido aqui algo além do que muitos conseguem ver à primeira vista. A forma como a cabeça da Sarada vai para trás, essa onomatopeia com um som de VAP, a quantidade de sangue que sai do olho dela, e o Shikamaru estranhando que ela tenha se esgotado tanto assim após usar o Mangekyou uma vez, sugerem que talvez isso não seja algo natural, que talvez ela tenha levado um tiro no olho dado pelo Jura, que talvez tenha ajudado o Mamushi de longe. Ele não poderia ter atirado uma mini Bijudama quase microscópica na Sarada, que não seria o suficiente para matá-la, mas o suficiente para cegá-la? Isso poderia explicar por que em uma das visões do futuro do Code, só podemos ver o olho esquerdo da Sarada e não o direito em uma aparente luta que ela tem contra o Hidari, porque ela acabou de perder esse olho. Seria uma bela reviravolta. De qualquer forma, ela saindo cega dessa situação, seja pelo uso do Mangekyou ou por outra coisa, não seria nenhuma surpresa, já que o Hirume seria algo muito quebrado numa luta contra o Hidari. Talvez seja bom tirar esse poder dela, pelo menos por enquanto, para que as lutas fiquem mais equilibradas. Eventualmente ela deve recuperar os olhos e os poderes, então eu não ficaria tão aflito independente do que aconteça aqui. Até consigo imaginar outras formas dela conseguindo superar a cegueira além do que eu já disse na revisão passada. Na última revisão eu teorizei sobre a possibilidade da Sarada receber os olhos do Hidari, porém também existe a chance de que o Sasuke seja quem vai receber esses olhos e dê os olhos que estão nele à Sarada. Talvez passar os seus olhos para ela sempre tenha sido o plano desde o início, algo que ele instruiu o Boruto a fazer. Nesse cenário, o Hidari seria meio que uma forma inesperada do Sasuke conseguir substituir os seus olhos. Seria perfeito, Sasuke conseguiria transmitir o seu legado e o poder deixado pelo Itachi para a próxima geração, assim como a Kurama foi passada para a Himawari, e ainda se manteria como um ninja funcional com os olhos do Hidari, quem sabe até saindo mais forte de toda essa situação no final das contas. Ah, mas e o olho que ele perdeu? Podem muito bem dizer que o olho regenerou com o tempo, ou que ele regenerou ao ser implantado na Sarada como reação ao despertar de um novo poder, como aconteceu com Madara quando ele despertou o Rinnegan revertendo a cegueira causada pelo uso do Izanagi. Outra possibilidade que eu não vejo ninguém cogitando é a possibilidade da Sarada despertar algo completamente novo. Será que não existem mais variantes do Mangekyou além do Eterno, que talvez ninguém até então tenha conseguido despertar? O que chamamos de Mangekyou Sharingan Eterno não seria apenas um atalho para algo que pode ser alcançado naturalmente depois que os olhos perdem completamente a luz? Ou será que não existe uma variante mais avançada do Mangekyou despertada ao superar alguma barreira emocional que seria igual ou superior ao Mangekyou Eterno sem a necessidade de transplante? Já pararam para pensar nos olhos do Indra, por exemplo? Ele chegou a ter um Mangekyou Eterno? E como foi que os olhos dele se tornaram capazes de rivalizar com o poder do Ashura após receber os poderes do Hagoromo? Eu vejo um espaço que poderiam explorar aqui, com a Sarada despertando alguma variante do Mangekyou que apenas o Indra conseguiu despertar até então. Talvez algo que só se consegue após perder completamente a visão? Mas enfim, a forma como aparentemente também tiraram o Kawaki e o Boruto da batalha foi um ótimo acerto. Foi bom que tenham relembrado do detalhe do superaquecimento do Kawaki, a maior fraqueza dos ciborgues da Cara, o que significa que também não deve demorar muito para a Delta ficar fora de combate e que também isso pode vir a se tornar uma vantagem para o Mamushi se o Daemon sofre do mesmo problema, porque não vamos nos esquecer que ele e Daemon
também são ciborgues que talvez também tenham habilidades amplificadas por nanomáquinas em seus corpos. Pode ser que o Daemon também acabe superaquecendo à medida que ele vai usando suas habilidades repetidas vezes, ao ponto de não conseguir mais usar ou enfraquecer, nivelando mais a luta para o lado do Mamute, e obrigando o Daemon a depender mais da força bruta ou de uma carta na manga que ele ainda não mostrou. Talvez tenha sido assim que o Mamute conseguiu devorar a ele em um dos futuros possíveis. O Boruto perdendo a compostura ao ver a Sarada nessa situação é a primeira vez que vemos o Boruto tirando essa máscara de super sério, frio e centrado na missão, mostrando um pouco do velho Boruto mais emocional. Se bem que isso já meio que aconteceu quando ele conversou com a Sarada pela primeira vez depois de muito tempo, a única vez que ele se permitiu sorrir. Quando se trata da Sarada, o Boruto sempre agiu de forma diferente, talvez até servindo como uma referência ao que o Jura disse sobre o amor, sobre ele ter efeitos prejudiciais à sua capacidade de julgamento. Boruto perdeu completamente o foco depois que a Sarada se machucou. Isso sem falar de todo o significado que a Sarada tem como alguém em que o Sasuke confiou o Boruto para proteger. A Sarada significa muito pro Boruto. Mas porque ele sempre foi centrado e nunca agiu de forma parecida, por exemplo, quando a Himawari foi ferida pelo Jura. Mas ali eu acho que ele já tinha tudo sob controle e ele não viu a Himawari se ferindo na frente dele. Essa é uma situação completamente diferente. Em questões narrativas, esse é um artifício bem comum para deixar os personagens abalados para que as situações saiam do controle. Boruto distraído e emocional vai impactar em suas habilidades de combate e concentração. As emoções do Boruto sempre foram parte importante do personagem, até mais do que a racionalidade. A mesma coisa aconteceu no Arco de Sono. As sequências de ação na perseguição do Mamute atrás da Ida foram excelentes. O Ikemoto caprichou muito aqui, especialmente na coreografia de combate do Daemon, dando um belo impacto visual nos golpes dele, mostrando muito bem como ele está em um nível muito acima do resto. Foi uma luta bem cinematográfica e que certamente ficará excelente quando for pro anime. Enfim, esse capítulo acabou num cliffhanger melhor e mais dramático do que eu poderia imaginar, nos deixando cheios de perguntas sobre como eles vão sair dessa situação no volume 9. Fico feliz que o Mamute não tenha sido reduzido a um vilão de um volume só. Antes eu achava que o Mamute precisava de uma carta na manga, uma transformação ou algo parecido para ser uma verdadeira ameaça, mas depois desse capítulo eu percebo que ele funciona muito bem como um inimigo que ganha no cansaço, pelos números. Ao invés de nivelar com os outros personagens através de transformações, ele vai diminuindo a força e resistência deles aos poucos através do cansaço até conseguir superá-los. Ele é exatamente o tipo de vilão necessário para desenvolver o elenco secundário, como estamos vendo aqui. Progressão sem evolução de personagem é vazia. Então, mesmo que o ritmo pareça lento, a história está longe de estar estagnada. Muitas situações que estamos vendo os personagens passando aqui vai fazer diferença lá na frente. Por fim, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, sinto que alguma reviravolta vai acontecer. Sarada tá fora de combate, Kawaki tá fora de combate, o Boruto tá emocionalmente abalado e o Koji termina o capítulo com uma expressão muito estranha. O Koji sempre mostrou sinais quando seu plano está comprometido ou em risco, como vimos no arco de Suna quando o Boruto foi salvar o Konohamaru. Aqui, ele não esboçou nenhuma reação, quase como se ele estivesse esperando por essa situação. Será que tudo o que aconteceu até agora, incluindo essa aparente falha na missão que levou a essa situação, faz parte de um plano dele? Era esse cenário que ele estava buscando esse tempo todo? Eu consigo imaginar quais seriam as possíveis razões disso. Talvez ele queira forçar o Kodo, que provavelmente está observando essa situação de algum jeito, a se envolver diretamente. No momento em que o Kodo perceber que não há mais ninguém que possa salvar a Ida, que vamos lembrar, ela faz parte do objetivo dele e os seus alvos estão indefesos, ele pode muito bem aparecer no momento em que ninguém espera. Ele seria muito útil nessa situação. Teleportando o seu braço através das roupas dos Mamutes, ele poderia matar vários deles de uma vez só, o que também poderia levar à situação onde ele é devorado pelo Mamute no lugar da Ida, gerando uma fusão entre os dois. O que eu já comentei em outras revisões, porque eu não acho que a Ida vá morrer ainda e o Mamute com os poderes dela seria muito roubado.
Talvez ele tenha deixado a Sarada chegar nessa situação sem avisá-la do que poderia acontecer, porque ela poderia ser um gatilho para o Boruto se desesperar e usar todo o poder do Momoshiki, o deixando assumir o controle, pois acredito que, por mais que o Momoshiki esteja deixando ele usar seus poderes sem interferir, pode ser que haja um limite, como quando um Jinchuriki que usa o poder da Biju, talvez sendo a única forma de derrotar todos os Mamushis, algo que o Boruto não faria em circunstâncias normais. Ou talvez seja o momento do Inojin brilhar mais uma vez. O arco começou com o Inojin sendo desenvolvido, com o Koji recrutando ele e dando a ele um jutsu que deveria ser a chave contra o Mamushi. Então eu não me surpreenderia se o arco acabasse com ele sendo responsável por salvar todo mundo. Algo me diz que o Amado não fez essa suposição sobre os Mamushis terem uma consciência coletiva compartilhada à toa. Tentem imaginar um cenário onde a intenção do Koji é que os Mamushis se multipliquem o máximo possível num mesmo lugar até ficarem bem limitados, com mentes bem simples e fáceis de serem controladas pelo Shintenshin, e fazer com que o Inojin os controle por um momento, se aproveitando dessa consciência coletiva para, no mínimo, furar os olhos de todos eles de uma vez só, parando a habilidade de multiplicação e dando uma vantagem contra eles. Isso seria perfeito e elevaria o Inojin a um patamar absurdo. E ainda teria consequências, pois o Inojin certamente sairia disso cego por causa do dano refletido no usuário do Shintenshin. Se bem que na era de Boruto talvez essa não seja uma perda tão absurda assim, ele poderia colocar olhos artificiais no lugar. Mas eu gostaria de ver ele, por exemplo, enxergando através das suas habilidades sensoriais como o Toneri. Para quem não sabe, na novel do The Last especifica que o Toneri e provavelmente todos os outros Sasukes da Lua enxergavam através do chakra e não com olhos em si, até porque eles não tinham. Isso também faria um contraste bem bonito com a Himawari, que tem um Byakugan, e de certa forma seria os olhos dele de agora em diante. Ou mesmo, em último caso, o Boruto coloque um plano B em prática que ninguém esperava, nem mesmo o Koji, assim como aconteceu no arco de Suna. Quem sabe até mesmo envolvendo tal material misterioso que a Sumire colocou na espada dele. Se realmente tiver a ver com o Nue, vai que o Nue se manifesta através da espada, absorve o chakra e mata quase todos os Mamushis, deixando só alguns com os olhos danificados, não podendo mais se multiplicar, mas ainda sendo um desafio para os times que restaram. Bom, vai saber. Bom, então é isso, mas antes de terminar o vídeo eu só quero avisar que agora, como o ano começou de verdade, talvez eu não tenha muito tempo para fazer os vídeos. Eu consegui fazer as revisões até agora, né? Eu disse meses atrás que só iria voltar em maio, mas acabei conseguindo entregar as revisões de lá para cá de algum jeito, mas talvez demore mais daqui para frente, certo? Só avisando aqui caso eu não poste as revisões nos próximos meses. Enfim, espero que vocês tenham gostado da revisão e quem sabe nos veremos no próximo vídeo.